Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Angela de Santana, muito prazer. E eu trago para você o caso de Susan Smith. Esse caso, gente, ocorreu na cidade chamada União, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E foi um crime assim midiático. A mídia deu uma cobertura assim excepcional nesse caso e foi além do país, além dos Estados Unidos, foi assim mundial, sabe? O mundo todo ficou chocado, estarrecido com esse crime que ocorreu em 1994. A Susan Smith estava com 23 anos de idade. Ela era casada com David Smith e ela era conhecida na cidade. O David também, o marido dela, ele trabalhava numa mercearia. Ela trabalhava numa fábrica de tecidos. A cidade pequena, na época tinha 28 mil habitantes, então todo mundo conhecia todo mundo. Então, quando foi em novembro, ela chegou correndo na delegacia e falou que ela estava dirigindo o Mazda dela, o carro dela, Mazda de 1990, e que ela tinha parado no sinal e que um homem negro tinha abordado ela, arrancado ela de dentro do carro e saído dirigido com o carro e que os dois filhinhos dela, um de 3 anos, o Michael, e o outro de 14 meses, gente, Alexandre, estavam na cadeirinha no banco de trás do carro. Então a polícia falou: vamos sair agora. Quem que estava? Começou a questionar. Quem que estava parado, você deu para você ver quem mais estava parada no sinal. Ela disse que não, que ela não tinha mais ninguém, sabe? Isso aí que ela falou, que ela declarou, a polícia já pôs uma bandeira vermelha aí. Eles não acharam aquilo meio estranho, né? Não ter ninguém no sinal. Só ela, ninguém viu. Então, é, eles começaram a procura, começaram as fotos, começaram a falar com a população, com a mídia, e todos ficaram comovidos, chocados e ajudaram na procura, como sempre, e foram nas vigílias, nas orações fervorosas, sabe, ver a vigília dia e noite para as crianças, para encontrar as crianças, todos dando maior suporte para ela, sabe, para o David, o marido dela. A cidade, assim, virou, assim, cinematográfica, porque a televisão nacional, sabe, veio para a cidade para fazer as reportagens e eles não conseguiram muita coisa. Foram 9 dias de procura, 9 dias de angústia, as pessoas cheias de esperança que as crianças iam ser encontradas, homens negros sendo abordados, suspeitos, alguns sendo presos. Sabe, a Carolina do Sul tinha, tinha havido, estava havendo um conflito um pouco menor com os de racismo, que existiam mulheres brancas e estavam, quando atacadas por estupro, por sequestro, elas falavam que o homem era negro
E durante a investigação ou qualquer coisa, a polícia descobria que não era um homem negro, não tinha nada a ver, então estava havendo um conflito muito grande lá a respeito disso, sabe? E isso reacendeu a chama que estava quase apagando. Então, foi muito difícil, sabe, durante esse período de procura. E arrastou-se por muitos anos, né? Porque foi notícia isso, foi debate, né? Então, depois, com 9 dias, a Susan Smith resolveu confessar. Ela contou para a polícia que ela tinha colocado as crianças no banco de trás do carro e dirigido até o lago da cidade chamado John G. Long e chegado até a margem do lago, puxado freio de mão e empurrado o carro dela para dentro do lago com as crianças no banco de trás, no carrinho, na cadeirinha. Então, as pessoas não acreditaram naquilo, sabe? Pensaram que ela estava com algum tipo de devaneio, sabe? Como pode ela ter feito isso se ela estava se emocionada, rezando, dando entrevista, sabe? Fazendo ir para a delegacia. A comunidade, estava todo mundo, a televisão, todo mundo. Não, ela está tendo algum devaneio, alguma coisa. Então, a cidade em peso foi para a beira do lago. Sabe quando os bombeiros, policiais, peritos, companhia de guincho, sabe? Todo mundo. Não, ninguém arredou o pé, sabe? Próximo do lago. E foi o trabalho que começou até a margem onde ela indicou que ela tinha empurrado o carro. E eles acabaram localizando o carro. O carro foi içado e dentro do carro estavam os dois bebês, né? O Michael e o Alexandre. O Michael de 3 aninhos e o Alexander de 14 meses. E também dentro do carro ela colocou o vestido de noiva, estava o vestido de noiva dela com o álbum de casamento. Então, muito simbólico, né? Uma coisa dessa, a vida dela lá dentro. Então, as investigações começaram, sabe? A polícia ela tinha que dar um motivo. Por que que ela fez aquilo com as crianças? O que queria dizer aquele vestido com o álbum de casamento? Então, ela contou que ela estava tendo um caso com o chefe dela, que era filho do dono da fábrica, que era um homem rico, e que ele escreveu uma carta para ela, terminando com ela, e falou com ela que ele não queria crianças. Então, por isso, ela tinha colocado as crianças, sabe, no lago. A Susan Smith, ela, quando tinha 6 anos de idade, ela perdeu o pai dela. Ele tirou a própria vida. E ela, a Susan Smith, quando ela tinha 13 anos de idade, ela fez a mesma coisa. Ela tentou tirar a sua vida, a sua própria vida. Depois disso, dela ter tentado, a mãe dela se casou novamente com um comerciante da cidade chamado Beverly Russell.
Beverly Hosser, mais tarde, ele vai se tornar um membro executivo do Partido Republicano da Carolina do Sul. Ele também passou a ser líder da comunidade, líder comunitário, né? Então ele era uma pessoa que cresceu, era bem visto, era respeitado dentro da cidade. Então, quando a Susan Smith terminou o ensino médio, ela se formou, ela começou a ter um relacionamento com um homem casado. E isso durou algum tempo. Ele terminou com ela, cortou, não quis mais saber. Então, a Susan Smith, pela segunda vez, ela tentou novamente tirar a própria vida. Então, depois disso, ela conheceu o David Smith. E eles se casaram e eles tiveram as crianças, sabe? Os dois meninos, um de 3 e o outro de 14 meses. Eles estavam mais de 4 anos de casados. Mais tarde, foi descoberto que o Beverly Hosser, quando a Susan Smith era adolescente, ele abusou dela. E mais tarde também eles confessaram, a Susan e o padrasto dela, o Beverly Hosser, confessaram que eles mantinham relação sexual até 6 meses antes do assassinato das crianças. Então, os advogados da Susan Smith, a tese deles era de que a Susan Smith já tinha depressão e já tinha tentado algumas vezes tirar a própria vida. E que a intenção dela naquele dia era a mesma. Ela ia entrar no carro com as crianças, mas só que deu errado. Sabe, não teve como ela entrar dentro do carro. Que ela não queria fazer aquilo só com as crianças. Que ela ia fazer com ela mesma, com a própria vida dela. Mas que deu errado, que não tinha dado tempo dela fazer isso. Então, o que a polícia, os investigadores, os peritos fizeram? Eles fizeram uma simulação, sabe, no mesmo lugar, com o carro, sabe? Eles empurraram o carro, puseram a peso das duas crianças, tudo certinho como ela fez, e empurrou o carro. E o carro ficou 6 minutos flutuando na água antes de afundar. Então, ela teve tempo suficiente para entrar dentro do carro, ela teve tempo suficiente de se arrepender e falar: meu Deus, eu vou ir lá tirar meus filhos. Ela teve tempo para isso tudo. Sabe? Essa simulação jogou no chão a tese da defesa dela. Então, ela foi condenada à prisão perpétua, sendo que, quando completasse 30 anos de regime fechado, ela teria o direito de pedir a liberdade condicional. A partir dos 30 anos de prisão
de regime fechado. Então completou 30 anos, agora em 2024, em novembro passado, 11 de novembro. E os advogados já tinham entrado com o pedido de liberdade condicional. Então, no dia do júri, compareceu o marido dela, o David Smith, mais 14 testemunhas. O salão do júri estava superlotado. E o David falou, sabe, muito emocionado, que ele estava ali pelos 2 filhos dele, sabe, depois de 30 anos, que ele sentia muita falta deles, sabe, e que durante o tempo todo, sabe, do processo, sabe, que ela confessou que ele não sentiu um remorso dela, que ela nunca demonstrou para ele remorso de ter feito aquilo, de ter tirado a vida das crianças do filho dele. E as testemunhas também falaram, sabe, trouxeram a época para aquele dia, para o dia 11 de novembro de 2024. Falaram do sentimento, das emoções que todos tiveram, sabe, de como ela agiu, sabe. Então, o pedido de liberdade condicional dela foi negado. Então, ela está na estaca zero, vai ter que cumprir a pena dela. E numa outra oportunidade, ela não ganhou a liberdade dela agora, não tem como. Acabou. Entendeu? Ela vai ter que cumprir o resto da pena dela lá. Sabe? O resto da vida dela na cadeia. Então, gente, é isso. Esse foi um caso, assim, arrepiante, né? De uma pessoa com uma ideia tão banal, né? Com 2 crianças. Imagina se eles estivessem aí. Eles estariam, né? Com seus 30 anos, 33 e 31 anos. E ela foi lá pedir a liberdade dela, que foi negada e que ela não vai ter, né? Então, fica aí meu agradecimento e até o próximo caso criminal, gente, que eu espero vocês. Bye, bye.